Em lajes corporativas, né, a gente tem muito um paralelo, muito a referência da Faria Lima como um lugar super premium. Sim. Né? Então, um lugar que tem uma demanda imobiliária muito consistente, resiliente, em patamares baixos, enfim, aquele endereço que o investidor sempre gosta de estar posicionado. E aí eu pergunto para você, então, se a gente tem atualmente algum paralelo, né, de alguma região que tem essas características, a região mais atrativa hoje, né, no mercado logístico, que o investidor poderia estar de olho? Então, é muito interessante. De bate-pronto, eu poderia falar Cajamar, Uhum, mas não é Cajamar. O que o investidor tem que olhar? O desenvolvimento ele se dá muito por raios, né? Então, distância do polo consumidor. uhum, Então, o mundo ideal, a gente traça um marco zero na cidade de São Paulo, traça um raio de 0 a 30 e até 60 quilômetros. Então, tudo que tiver dentro de um raio de 60 quilômetros, aí você passa por diversas regiões. Tudo que tiver 60 quilômetros de São Paulo é um ponto muito interessante. Por que a gente falaria de bate-pronto Cajamar? Porque Cajamar hoje tem quase 3 milhões de metros quadrados de galpão logístico e a grande maioria com padrão a mais, a grande maioria com qualidade. Então, para fazer um paralelo exato de qualidade de ativos e região, seria Cajamar Faria Lima. Porque quando você vai para Guarulhos, Guarulhos tem entregas muito boas, uhum. está mais próximo que Cajamar, só que é um perfil diverso ali. Você tem muito B, você tem muita indústria antiga, você tem galpões ali que ainda precisam. Então, se for região por região e volume assim de qualidade de ativo, Cajamar Faria Lima. Agora, região para fundo imobiliário, para, vamos dizer assim, não ter erro, obviamente, cada particularidade, cada terreno, cada localização, porque às vezes a gente está num raio de 0 a 30 na rodovia, só que você tem mais 5 quilômetros dentro de uma rodovia local que não tem infraestrutura e isso é levado em consideração. Mas na grande maioria, para não ter erro, galpões de 0 a 60 quilômetros da cidade de São Paulo ou de qualquer polo consumidor é o mais óbvio, assim, é o que dá menos dor de cabeça. E a qualidade do ativo, obviamente. Uhum. Professor Baroni, vai lá. Giancarlo, agora eu queria entrar com você num outro tópico aqui, tá? É, Como é que você entende a possível adaptação desses imóveis logísticos, né? Porque você está citando essa questão do raio 15, raio 30, raio 60, enfim. Existe algum indicativo de que a gente tem que também acompanhar aqui sobre a modernidade desses fundos, desses ativos logísticos? E eu queria já emendar numa outra pergunta. A gente recebeu aqui recentemente, falamos até sobre renda urbana também, e eu queria te ouvir. Você acredita, né? Porque cada vez mais valiosa essa proximidade com o consumo, cada vez mais valiosa a questão da eficiência logística, né? Quantos pedágios eu vou passar, quanto que eu vou gastar de combustível para fazer esse traslado, né? Fazer esse transporte. E eu queria te perguntar: você acredita que alguns ativos de renda urbana, né, esses grandes varejistas, né, de atacadistas, né, atacarejos, você acredita que no futuro podem se transformar em ativos logísticos, claro que de menor porte, mas por estarem inseridos em centros urbanos, né, nos vetores de crescimento das cidades, praticamente não, literalmente dentro das cidades? Então vamos lá. A primeira pergunta é justamente nesse contexto de qualidade, se você acredita que existe ainda uma possibilidade de melhora, de embarcar mais tecnologia, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, se é possível transformar ativos de renda urbana em potenciais logísticos no futuro. Vamos lá. A primeira pergunta, quando você se refere a retrofitar ativos antigos ou não? Não, eu digo no sentido assim, né, quando a gente olha um ativo logístico hoje de altíssimo padrão, ele tem ali alguma tecnologia embarcada. Certo. Ainda tem espaço para muita evolução, ainda tem muita coisa para se fazer. Se eu for no galpão logístico hoje nos Estados Unidos, que foi recém-entregue, lá eles estão com muito mais tecnologia, na Ásia está com muito mais tecnologia do que nós temos aqui, ou seja, os nossos hoje premium galpões logísticos ainda tem muito espaço para crescer ou a gente está bem acompanhando o que está acontecendo no mundo afora? A gente está acompanhando, só tem um ponto que a gente está muito para trás, que é a robotização. Então, o próximo passo da logística não é o pé direito, não é a questão, é a robotização. Então, os nossos galpões eles já são pensados para um futuro próximo que está chegando. Então, por exemplo, a questão da sustentabilidade. A gente ainda não vê muito galpão
com Teto aquelas solar. placas teto solar para ganho de energia, né? Então, tem alguns pontos de melhora que podem ser feitos, mas o mais importante, que eu acho que é o futuro que está chegando no Brasil, é a robotização das operações. E a robotização ela exige padrões altíssimos para poder o robô rodar lá dentro. Então, a gente ainda tem, sim, algumas melhorias pontuais, que principalmente do lado da tecnologia. A gente não tem muita tecnologia embarcada nas construções, nos galpões. Quem coloca a tecnologia são os inquilinos, né? Então o Mercado Livre já tem colocado muita tecnologia dentro dos galpões deles, né? E eles estão visando cada vez mais essa questão, no final do dia, da eficiência, né? Então a eficiência o que é? Você ter uma coisa com menos custo, menos prazo e você poder entregar rapidamente, né? Então eu acho que a gente tem aí alguns, mas a gente não está muito para trás, a gente segue padrões muito fortes internacionais e estamos bem tranquilos em relação a isso. O que nos limita aqui é a relação da internet, né, do acesso à tecnologia, o custo, né, é proibitivo, né, a gente importar equipamentos, etc., mas a gente está indo para um caminho aí de tecnologia. Então, acho que o que falta é tecnologia embarcada e que está cada vez mais forte em relação a isso. Em relação à sua outra pergunta, recentemente eu tive com o diretor da Magalog, lá na Sila, a gente gravou lá um conteúdo também, e no final do dia, quando você pega a Magalu, vou te trazer como exemplo, ela já usa as lojas dela como last mile. Ela tem a operação perfeita de distribuição, porque ela armazena no centro logístico e usa suas lojas como distribuição. Então você pode comprar online lá e retirar, ou ela faz toda a operação de distribuição lá. Então tem muito imóvel de renda urbana, sim, porque o Magalu a gente está falando de uma cadeia, de uma empresa gigantesca, de uma empresa que já está consolidada, etc, etc. Mas tem outras empresas que estão buscando imóveis urbanos para fazer a distribuição. E é muito interessante uma coisa que pouca gente sabe, mas quem começou a concorrer com shopping centers é a logística. Tem muita loja que não tem mais seus estoques dentro dos shoppings. Uhum. Porque o custo de você manter uma mercadoria dentro do shopping center é muito mais caro do que você manter num galpão que seja 30, 40 quilômetros da cidade. Então tem muita loja hoje que vira o ponto de venda só virtual no shopping, você olha lá uma amostra de cada coisa e ele te entrega na tua casa. Então a logística começou a pegar também um pouco dos clientes de shopping centers. E aí a gente começa a ver uma bagunça aí, mas numa busca de eficiência, né? Então a gente tem esse movimento, mas as farmácias também estão trabalhando assim, né? Quando a gente fala de e-commerce da farmácia, você também pode comprar online, ir lá e retirar. Só que nem todas as grandes operações conseguem ter essa adaptação tão rápida e tão natural, né? Por exemplo, Casas Bahia, tem outros pontos aqui que a gente pode, outras empresas que a gente pode citar, mas tem muita oportunidade para outros que não têm essa cadeia tão constituída com grandes lojas para fazer essa distribuição dentro da cidade. Pode falar, Barão. Não, mas diga assim, mas no ponto de vista imobiliário e construtivo, é perfeitamente possível você adaptar um atacarejo para transformar isso num galpão logístico. Com certeza, porque ali é uma distribuição final, é o último ponto da entrega da mercadoria. Então você não precisa ter aquele padrão que a gente tem num galpão logístico que você armazena muita coisa, você precisa ter eficiência rápida de distribuição. Aqui ele já está fragmentada a carga e ele só precisa entregar rápido no ponto dele de distribuição. Então quando você tem uma malha de distribuição eficiente e você consegue, através do tempo que você tem de consumo, você começa a monitorar dados, né? Que é isso que a Amazon já faz lá fora. Então, por exemplo, a gente está numa região aqui, Vila Olímpia, que tem muito consumo de caneta, papel A4, então ele já deixa pontos estratégicos dentro da cidade com esse estoque, que ele sabe que gira rápido. Isso você só tem através dos dados e da inteligência, que aos poucos isso está também chegando com força na logística, né? Então, a gente tem sim, e isso é um futuro muito rápido, no meu ponto de vista, essa adaptação dos imóveis urbanos para poder criar mini centros de distribuição. E digo mais, e não atrapalhar toda a operação. Você consegue muito bem conviver ali com um pouquinho de estoque e com a operação ali do varejo tranquilamente. Interessantíssimo como as coisas se conversam, né, os diversos setores. Muito. E, Giancarlo, você comentou sobre essa automatização, né, dos galpões. Eu mesmo acompanhei o caso de um imóvel locado para Dafit no sul do país,
que já tem automatização por cima, inclusive faz uso de inteligência artificial para minimizar, né, as distâncias de rotas ali do robô, então sempre pensando no aumento de eficiência da operação. E aí, esse gancho, né, da automatização e dessa necessidade de um padrão construtivo elevado para reduzir o custo da operação do inquilino, também é determinante para a definição do preço do aluguel por metro quadrado? Com certeza. Galpões com mais qualidade conseguem pegar mais preço. Uhum. E isso que é importante para você, investidor de fundo imobiliário. Quando a gente faz a análise do portfólio que estão dentro dos fundos imobiliários, são portfólios de alto padrão. A grande maioria, tem suas exceções. Uhum. E isso faz com que você tenha inquilinos de qualidade que aceitam a pagar mais aluguel pelo que eles estão recebendo. Então, de fato, o padrão construtivo é fundamental para o ganho da alocação e mais do que isso, a manutenção do inquilino dentro do imóvel, né? Sim. Então, o imóvel, porque normalmente um contrato de 3 a 5 anos você gira bastante, é o que não está acontecendo agora, porque também não tem oferta, né? Uhum. Então, a manutenção do inquilino nesses empreendimentos é muito importante. E tem muito inquilino, é importante quando a gente analisar o inquilino, o quanto que o inquilino coloca a mais de investimento para fazer a tua operação. Porque quem faz muito investimento não quer sair daqui a 3, 5 anos, por mais que o contrato seja de 3, 5 anos. Então, tem muito inquilino investindo em inteligência artificial, investindo em tecnologia, botando muito dinheiro no galpão que ele pegou lá, Core and Shell, e ele também vai se manter por muito tempo lá dentro desse galpão. Isso é muito importante ressaltar aqui. Tem um maior alinhamento de interesses, né, entre Exatamente. proprietário e inquilino.